cara. Eu quero. Eu quero. Quem quer aparecer no vídeo? Tá? Vamos ligar com a gente? Porque eu tenho gravado aí. Mais alguém que apareceu no vídeo aí? Então tá, dá tchau pra galera. Tchau. Vamos lá, prestando atenção, porque isso aqui vai cair na prova daqui a 20, 30 minutos. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, todo mundo já largou aí geografia, ciência, largaram tudo. O que é morfologia, pessoal? Estudo a respeito da estrutura, informação e classificação das palavras. Nós estudamos a estrutura e a formação da palavra. Também tem a classificação, ou seja, verbo, pronome, adjetivo, advérbio. São as classificações que a gente também deu uma olhadinha. O objetivo da morfologia é estudar as palavras isoladas e não a partir da sua função na frase ou período, como ocorre na sintaxe, que a gente diz que é sujeito, que é predicado, ou seja, a parte da palavra, o morfema, ele tem significados. Cada pedacinho da palavra tem um significado. Pode passar. Formação de palavras. As palavras que compõem o léxico. O que é léxico? Léxico é a quantidade de palavras que você tem no seu vocabulário. A quantidade de palavras que você consegue pronunciar. O léxico é sinônimo de vocabulário. Da língua são formadas principalmente por dois processos. Aí a gente começa agora a conhecer os processos que fazem formação de palavras. Tem o processo que é de derivação e o processo de composição. O que é uma derivação? Preste atenção, nós falamos de palavra primitiva. O que é a palavra primitiva? É a primeira palavra. Pedra, palavra primitiva. Da palavra primitiva a gente pode fazer uma derivação e fazer uma palavra nova. Pedreiro. Só que através da derivação existem prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Professor, é muita informação, mas a gente precisa aprender tudo isso. Tem ainda outra parte da formação de palavras que a gente não estudou. Vamos deixá-la para depois, que são as desinências. Vamos lá. Vamos começar aí pela derivação, depois nós vamos ver o que é composição. A palavra composição, ela quer dizer que uma palavra compõe a outra. São junções de palavras. Existe a justaposição e a aglutinação. Falamos sobre raiz. O que é raiz? Raiz é a origem da palavra. De repente a palavra vem da China, vem do mandarim. Ela vem com uma estrutura, chega no Brasil, ela ganha a roupa brasileira, da língua portuguesa. Mas ela primeiro veio de algum lugar, essa palavra. A língua portuguesa, ela tem origem no latim e no grego. A maioria das nossas palavras vem do latim e do grego, mas também ela tem origem no tupi, no guarani e em várias outras línguas, né? As africanas, com a junção desses povos, dessa miscigenação, foram surgindo novas palavras. A raiz é um elemento originário, irredutível, ou seja, que não muda, em que se concentra a significação das palavras, consideradas do ângulo histórico. Então a raiz é a história da palavra. É a raiz que encerra o sentido geral, comum às palavras da mesma família etimológica. A etimologia é o estudo da origem da palavra. Radical ou lexema é a mesma coisa, tá, pessoal? É o elemento básico e significativo das palavras, consideradas sob aspecto gramatical e prático. É encontrado através do desejo dos elementos secundários, quando houver da palavra. Por exemplo, certo, certeza e incerteza. Quais são os radicais da palavra aqui? Esse aqui, ó. Então são palavras cognatas, tá bom? Pertencem à mesma família. Veio lá do japonês. Todo mundo com o olhinho fechado. Se tiver alguém com o olho aberto aí, não é japonês, é coisa que eu estou dizendo aí. Os cognatas nascem de uma mesma raiz. Aí eu coloquei aqui, ó, a figura de uma árvore para representar aí as palavras da mesma família, né? Aqui é uma macieira, não pode dar melancia aqui, né? Então,
As palavras cognatas são as palavras que surgiram no mesmo lugar. Quando o assunto é a língua portuguesa, dizemos que as palavras cognatas são aquelas que apresentam a mesma raiz ou que têm a mesma origem etimológica que outra palavra. Vamos lá. Palavras primitivas, pessoal, e derivadas. Primitivas são as primeiras palavras. E das primitivas vão derivar outras palavras. São aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui o exemplo, ó, o processo de derivação. Pedra, pedreiro, ferro, ferreiro, vidro, vidraçaria, café, cafezal, bom, bondade. Continuando. A prova vai ser daqui a pouco, lembrando, hein? Derivação prefixal. O que é a derivação? A derivação é a palavra que partiu ou surgiu ou foi oriunda da primeira palavra. Só tem vários tipos de derivação. A prefixal. O que é prefixo? A colocação antes do radical. Infeliz, antebraço, enraizar e refazer. Esses prefixos aqui têm significados na língua portuguesa. Por exemplo, o in quer dizer o que, pessoal? Não. Não feliz, infeliz. Beleza? Vamos lá, continuando. Sufixal é o contrário. Já passa para a parte de trás do radical. Tá vendo? É a inclusão do sufixo à palavra primitiva. Por exemplo, aqui, ó, felicidade, na parte de trás. Beleza, na parte de trás, estudante, e por aí, e aí vai, tá? Então, o sufixal é após o radical. Prefixal é antes do radical. Vamos lá. Derivação parasintética, chamada de parassíntese. Essa daqui causa muita confusão, pessoal. Queria que vocês prestassem bastante atenção aqui. Quem aprendeu, beleza. Então, vamos lá. A parassíntese, ela é parecida com a prefixal e com a sufixal. Ela entra um prefixo e entra um sufixo na palavra. Tá vendo? A palavra aqui, primitiva, é tarde. Eu coloquei aqui a palavra, o prefixo em e o ser. Só que quando eu tiro aqui o sufixo, fica a palavra em tarde. Em tarde não existe na língua portuguesa. E mesma coisa aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, fica a palavra tardecer. Essa palavra também não existe na língua portuguesa. Então, a gente chama de parasintética. Só por isso, pessoal. Simples desse jeito. A palavra emagrecer, quando eu tiro aqui o sufixo, fica emagre. Não existe na língua portuguesa. E a mesma coisa que quando eu tiro o prefixo, fica a palavra emagrecer, que não existe na língua portuguesa. Então, parasintética, ela faz essa derivação de palavras que necessitam de todos os seus componentes, porque ela não existe na língua portuguesa. Vamos ver agora a outra derivação. Derivação regressiva. É uma nova palavra que surge através da regressão. O que é regressão? É diminuir. Olha lá, a palavra beijar, eu fiz uma regressão. A palavra beijou. Debater para a palavra debate. Perder para a palavra perda. Passando aí. Derivação imprópria. A palavra jantar, ela pode ser vista como substantivo e como verbo, depende de como você vai usar. A palavra jantar é um verbo, nessa questão aqui, ó. Fui jantar ontem à noite com o Luiz. Aqui é aquela palavrinha que remete à ação. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos. Aqui é a questão do verbo. Toda vez que eu coloco aqui um artigo antes de uma palavra, eu substantivo ela. Então o jantar aqui agora é um substantivo. Por quê, professor? Porque ele tem um artigo na frente. Colocou o artigo na frente da palavra, ela é automaticamente substantivada. Por exemplo, o caso do o porquê. O porquê, no caso ali, é um substantivo. O jantar aqui passa a ser um substantivo.
Aqui, ó, os artigos o, as, os, uns, uma e umas. Esses artigos aqui são chamados definidos. A partir do 1 para cá, são chamados artigos indefinidos. Por quê? Porque esses camaradas aqui se referem a coisas que eu não conheço. Um rapaz esteve ontem aqui na sala vendendo sabonete. Quem é o rapaz? Não sei. Agora, se eu falar o rapaz, aí eu já estou me referindo a alguém que eu conheço. Então, a, o, as, os são definidos. Uns, uma e umas são indefinidos, tá bom? Se refere a seres ou coisas que a gente não tem conhecimento. Colocou essas palavrinhas na frente da palavra, a palavra vira substantivo. Então, derivação imprópria é quando uma palavra muda de classe. O que é composição? Processo de palavras envolve mais de dois radicais de palavras sendo classificadas em justaposição e composição. Ou seja, juntou alguma palavra, uma palavra com a outra, e forma uma nova palavra, a gente chama de composição. O que é composição, professor? Junção de palavras. Só tem que a gente faz a justaposição e a aglutinação nessas composições. Pode passar, por favor. Vamos lá. Olha aqui, ó, o caso do surdo mudo. É chamado de composição justa. Justaposição. Por quê? Não perdeu nenhum fonema. Não perde nenhum som. Por isso que é chamado de justa. Vocês já vão entender o que é aglutinação. Guarda-chuva. Duas palavras existentes na língua portuguesa que se uniram para formar uma nova palavra. Abre-latas. Abrir-latas. São duas palavras diferentes, com significados diferentes, que se unem para fazer uma nova palavra. Só que nenhuma delas perdeu som nenhum. Tá vendo? Abre e latas. Não perde som nem aqui, nem ali. Então é justa posição. Não perdeu som nenhum. Vamos agora para a aglutinação para vocês verem a diferença. Na aglutinação, a gente faz junção de palavras com perda de sons. Planalto quer dizer plano alto. Só que aqui ele perdeu uma vogal, ó, perdeu o O e formou uma nova palavra. Muita gente às vezes não sabe nem o que quer dizer vinagre. Vinagre é o vinho e acre. Acre é amargo. Mas aqui ela perde também algumas letras aqui, alguns fonemas ali. Então ela foi aglutinada. Conclusão: a justaposição não perde nenhum fonema e na aglutinação você perde algum som na hora que as palavras são unidas, beleza? Então a união dessas palavras é chamada de composição, tá? Vamos lá. Neologismo. O que é neologismo? São criação de palavras novas. Ali a gente viu, tudo ali que a gente viu era neologismo, mas a gente vai dar agora aqui destaque a essa palavra, internetês. O que é o internetês? É aquela maneira que a gente tem de se comunicar na internet. VC, BLZ, VW, como é que fala valeu? VLW, vai falando PQ. Você manda valeu. Tá? Você não manda VL. SLT. Então, a gente chama essa linguagem de internetês. A gente criou uma palavra para designar as outras palavras que a gente está escrevendo, ou essa forma de escrever da internet que é considerada errada em textos formais, né, pessoal? Ninguém vai fazer uma redação colocando VC, porque VC não existe na língua portuguesa. VC é o que na língua portuguesa? Você. Não. Só que não existe. Na língua portuguesa existe a palavra você, não VC. VC foi uma abreviação que a gente fez para se comunicar rápido. E muita gente leva o internetês para redação, e às vezes faz em concurso. Mas então na redação também? E coloca lá BLZ, o cara não sei o que é BLZ. Essa palavra não existe na língua portuguesa. Existe no internetês, ou seja, na língua da internet. Então o internetês aqui deveria estar até entre aspas aqui, porque foi uma palavra que a gente criou. Então neologismo é criação de novas palavras. O som, o significado e algumas palavras que a gente pega emprestadas. No som, turma, churma. Semântico,
X9, significado. O que é o X9? Quem sabe? Fofoqueiro. Fofoqueiro. Nove modos. Dedo duro. Né? E a gente pegou aqui emprestada a palavra deletar, que veio do inglês, que é o delete. Não é isso? Do inglês? A gente foi e transformou a palavra delete em deletar, que é apagar. Mas a gente nem precisava dessa palavra. Isso aqui é um neologismo, tá? Eu já tenho no dicionário também, já colocaram lá no dicionário a palavra deletar que a gente criou para poder se expressar da nossa forma, do nosso jeito. Pessoal, estamos chegando aí ao final, tem mais alguma coisa aí? Hibridismo. Quem lembra o que é hibridismo? Vai ler agora e vai saber o que é, claro, né? O que é hibridismo? E vocês não tiveram aulas híbridas? São palavras formadas com idiomas diferentes. Ele está lendo tudinho, né? Como é que é? Fala aí, ó, viu? Como é que é? Ele leu tudinho. O hibridismo são palavras com origens diferentes. Aí a gente colocou aqui, ó, buro, que veio do francês, gracia, que veio do grego. Hiper, né? Que a gente até estudou sobre o hipérbole, que é o exagero, né? Hiper veio do grego e a acidez é do português. Unindo essas palavras, a gente cria o hibridismo. Professor, vou ter que saber a origem de todas as palavras? Claro que não. A gente tem que saber o que é hibridismo. Então agora a gente já sabe o que é isso. De hibridismo, eu não vou conhecer a origem de todas as palavras, porque toda hora está surgindo palavras novas, né? E que vêm de origem diferente. Monocultura. Mono, grego, cultura do latim. Psicomotor, psico, grego, motor, veio do latim. Sócio, latim. E logia, grego. O que quer dizer logia? Quem lembra? Estudo. Estudo, palavra. Beleza, pessoal? Então tá. Pessoal, sendo assim, a gente já tem uma visão aí completa de tudo que a gente estudou. Eu acho que tem mais alguma coisa aí? Tem. Onomatopeia, que é a tentativa de produzir o som que a gente faz aí, os ruídos que a gente faz. Né? E aí o toque-toque, som de madeira, sniff. Alguém quando está chorando, né? Tic-tac, tic-tac. O miau faz. É o que, pessoal? Tic-tac. Relógio. Relógio. Aquela loja lá. Snaf, tibum. Snaf, tibum. Água. Água, mergulho. Aqui, bibi-fom-fom. Bibi. A gente sabe que é buzina. Diz que o cara, Deus inventou o carro e o diabo a buzina, né? E cocoricó, que é o galo aí, a galinha cocoricó. Beleza? Então, onomatopeia é uma tentativa de imitar os ruídos que a gente faz. O ronco, o choro, a alegria. Ou seja, de seres humanos, de animais, de objetos também. A gente chama de onomatopeia. Vamos lá? Tem mais assunto aí? Passou? Acabou? Então chegamos aí ao término aí dessa aulinha aí. Pessoal, foi bastante informação, mas essas informações a gente já passou em várias aulas. Agora o professor está enchendo o que a gente diz que é encher linguiça, porque os conteúdos já acabaram, o ano já acabou. Acabou o ano. Quem passou, passou. Quem não passou vai pro Se Liga, para ver se acorda. E nós vamos fazer nossa prova agora, falando sobre esse assunto aí. Amanhã, professor. Pô, melhor, depois de tudo isso aí que a gente Vamos! fez, e vou agradecer aí o pessoal do nosso canal que tem acompanhado nossas aulas aí. Esse aqui é o Miller. Quem quiser aparecer no vídeo, vem pra cá. Quem quer aparecer no vídeo, vem pra cá. Quem quer aparecer no vídeo, vem pra cá. Quem quer mais outra pergunta, vão ligar com a gente. Porque eu tenho gravado aí. Mais alguém quer aparecer no vídeo aí? Então tá, dá tchau pra galera. Tchau. Valeu!